Queria falar com você sobre o fato de tocar, né? E como é que é para você, como que você administra as emoções, o que que significa, a preparação também, inclusive teve esses tempos fazendo alguns vídeos no meu canal falando um pouquinho sobre, e eu acho que é um assunto às vezes meio, não sei se falar tabu, mas sim um assunto muito misterioso, o Sim, com fato de certeza. tocar, que eu acho particularmente que teria que ser muito mais normalizado, o fato do concerto. Então quero conversar contigo sobre. Não, com certeza, cara, isso é um tópico tão importante, é um assunto tão importante. Essa coisa, né, de lidar com as emoções, com a ansiedade, né, a ansiedade do palco, né? Sim. Com certeza. Assim, quem é músico sabe, e quem não é músico, né? Eu sempre gosto também de compartilhar, porque às vezes as pessoas pensam, né, como é que é estar tocando assim em público, estar... Eu lembro quando eu era criança, e não tinha começado minha vida musical ainda, eu ficava pensando várias coisas. Quando eu via um músico se apresentando, eu pensava assim, nossa, e se der uma coceira no nariz? Você tá tocando ali e tal, dá aquela coceira terrível no nariz. E se você quiser espirrar? E se, sabe? Não pode parar a música para coçar o nariz, né? Então, e engraçado, né? Eu já tive ocasião de assim, nunca tive de coçar o nariz, de querer coçar o nariz durante a música, mas já tive, por exemplo, de estar tocando e engasgar. E precisar tossir, e enfim, Claro. só curiosidade. Não é o público que tem que tossir, senão Engraçada. que você que tinha que tossir. Né? Exatamente, eu que tava tendo problema E tossindo. como que você fez? Segurou, tosseu, o que fez? Cara, eu Tocando assim, com a segurei. meia assim. Segurei. A sorte é que não era assim uma apresentação, um recital, um concerto. Eu tava tocando música ambiente para um jantar, Tá. entendeu? E aí o que que eu fiz? Eu passando mal ali, morrendo. E aí eu fui segurando e acabei a música antes. Eliminei Timpum. as repetições, fiz uma cadência ali, Claro. pam, improvisei uma escala e uma cadência e acabou. Enfim. Mas cara, esse é um assunto que pega tanto pra gente, né? Assim, acho que é uma das grandes, uma grande parte de ser músico, de enfrentar essa coisa de ser músico, é lidar com o palco e tudo mais, a ansiedade de performance e tal. Eu, eu consigo pensar em algumas coisas que fizeram assim uma total diferença para mim, né? E eu gosto de compartilhar isso. Gosto muito, muito, muito. Porque assim como me ajudou, eu quero que ajude outras pessoas. E eu não gosto de mistificar a atividade do músico, sabe? Assim, de eu gosto de acessibilizar a música como prática, como arte, como expressão. Então, eu gosto de desmistificar, assim. Mas então, mas assim, falando principalmente para músicos, né, que estejam ouvindo a gente. Primeira coisa que me ajudou foi estar me expondo, assim, entendeu? Simplesmente vai, enfrenta e toca, porque quanto mais você enfrenta o público, né? Enfrenta é uma expressão ruim também, enfrentar, essa ideia de enfrentamento Sim. não é essa ideia. Se expõe, né? Essa ideia de se colocar nessa situação, de viver, quanto mais você experiencia isso, quanto mais você vivencia isso, mais naturalizado vai ficar, né? E é como você falou, né? Essa coisa, a gente estava conversando ontem, né? Eu achei muito perfeito isso que você falou, que muitas vezes parece que tem a vida cotidiana e aí a apresentação, a performance, é essa coisa assim totalmente extraordinária de um outro mundo e tal, né? Exato. Isso é muito perfeito. Deve ser uma coisa da vida, é mais uma atividade da vida. Claro, Da vida mundana, né? Cotidiana. claro que cada atividade da vida vai envolver uma preparação,
um certo ritual e até um certo estado mental para que você realize aquela atividade. Mas é assim, é mais uma atividade da sua vida, né? Não quita que não deixa de ser uma atividade que demandam tem atividades que demandam desafios maiores que outras, com certeza, né? Exato. Mas não quita esse fato de mais uma da vida, Exato. fora Exato. da nossa vida, no nosso mundo. É uma atividade que eu acho que deve ser o mais natural possível e prazerosa possível. Então, prazer, assim, sempre buscar prazer com a música, né? E aí, nossa, aí tem várias coisas para falar, né? Mas uma das coisas para você ter esse prazer, né? Então, se expor bastante, ter prazer é tocar o que você gosta. Isso aí é todo um outro, né, mundo. Mas no mundo da música clássica, né, do violão de concerto, é todo muitas vezes existem situações onde é imposto e tem imposição de tocar X tipos de repertório e aí tem poucas coisas tão difíceis como quanto tocar algo que você não Exatamente, reconhece lá, né? Acho que tem uma busca por uma sinceridade, assim, de não, o que eu gosto? Eu vou tocar isso que eu gosto. Ao mesmo tempo, né, como músico, como artista, né, se abrir para diferentes estilos, né, e estéticas musicais. Eu acho que é importante também encontrar o prazer de cada estética musical. Mas enfim, esse negócio de gosto de repertório e escolha de repertório é um outro tópico, mas faz parte do lidar com o palco, é estar tendo prazer ali. A outra coisa, aí são coisas um pouco mais específicas, que me fizeram muita diferença assim, nos tempos mais recentes. Eu nunca fiz assim, uma prática de mindfulness, né? Eu não sei agora, como é uma coisa que eu aprendi lá nos meus estudos nos Estados Unidos, eu não sei qual termo, se tem um termo em português. Talvez mas é conhecido o coisa. término aqui, né? Que é o fato de estar no presente, né? Eu não tinha acesso a isso quando eu estava aqui. Então, é bem isso. Mas eu aprendi algumas coisas que me ajudaram, assim, né? Alguns exercícios mentais que nem faço assim demais, mas faço com alguma frequência e me ajudam. Não só na hora de ir para o palco, mas no estudo, na preparação. Claro. Né? Então, exercícios de concentração e foco. Por exemplo? Esse ponto, né, do mindfulness e o próximo ponto que eu vou falar depois, né, para fechar aí 4 pontinhos, esses dois últimos que eu estou pensando agora, né, eu aprendi com a violonista e médica Serap Bastep-Gray, que é a parceira do meu professor no doutorado lá no Peabody Conservatory, que é o Julian Gray. Então, a esposa dele também trabalha ali no departamento de violão, dá aula de música de câmara, dá aula de saúde, ela faz parte da clínica de saúde para músicos. Que interessante. E tudo mais. Então, ela é violonista e médica. Então, né, foi assim, fantástico estar ali aprendendo com ela. Então ela ensinou pra gente ali, a gente tinha, né, nossa aula de música de câmara com ela, um trio de violões que a gente tinha, justamente para ajudar a gente com a ansiedade de palco e a performance no palco. Ela nos ensinou alguns exercícios de mindfulness, então de sentar, respirar de uma determinada maneira, pensar de uma determinada maneira, imaginar certas imagens, né? Tinha um negócio assim de ir na sua lembrança, na sua memória, para um lugar onde você se sente seguro e tranquilo. Tenta lembrar de algum momento na sua vida, né, em que você se sentiu extremamente seguro e tranquilo. Imagina esse lugar, imagina que você está lá. Aí nesse lugar, aí imagine um círculo dourado de luz, e aí imagina que você entra nesse círculo dourado com seu violão e tal. Umas coisas assim, claro que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, eu Mas me isso abri seria pra como para e assim, pensar isso antes de subir no palco?
Isso é um exercício de fazer assim, quando você pega o violão para estudar. Ah, para estudar Quando você já. pega o violão para estudar, Aham. você já se coloca nesse... Porque qual é o princípio? Qual é a ideia? É você ter um estado mental de violão. Entendeu? É você com o seu violão ser um estado mental. Sabe? E isso é uma coisa que você vai praticando já no seu estudo diário. Né? O estudo diário não é assim, chega, senta e começa a estudar. Não. Senta, respira, faz o exercício, pensa isso, faz a sua mente chegar num determinado estado. Aí você estuda. Então você vai criar toda uma memória cognitiva, sabe? Claro. Um condicionamento mental que também vai se refletir na sua resposta física, mecânica no instrumento. Então, praticando isso e tal. E aí chega uma hora que você vai entrando nesse estado, mesmo sem fazer todo o exercício mental de imagina tal coisa, né, essa lembrança, imagina um círculo dourado entrando, né? O negócio ele vai acontecer, a sua mente ela vai sozinha para esse lugar. Claro. Então, essa prática de mindfulness fez muita diferença para mim no relaxamento. E aí o quarto ponto que eu também aprendi com ela que é talvez uma coisa pessoal. A minha ansiedade de palco durante muito tempo esteve associada a eu estar me sentindo aquecido. Aquela sensação de que a mão tá molinha, mexendo rápido no instrumento e tal, que não é a sensação de quando você senta e começa a tocar. Então, aí aprender a ficar seguro e tranquilo, sabendo que eu posso sentar, tocar e render bem sem precisar de 40 minutos de aquecimento. Porque antes eu ficava 40 minutos fazendo escala, fazendo arpejo, fazendo salto e tal, e tocando a peça e repetindo. Eu praticamente precisava de uma sessão de estudo antes de conseguir chegar no palco. E isso te tira energia também pro palco. Que a Tira gente tem que energia. administrar uma hora e meia Exatamente. de show, né? Ou 2 horas. Isso era uma coisa que eu não entendia. Outros violonistas falando assim, não, eu gosto de relaxar antes de tocar, de ficar mais de boa e tal. Eu não entendi. Não, que você vai entrar no palco, a mão tem que estar fervendo, tem que estar pronta e tal. E eu ficava assim, empilhado e tal. Mas aí eu aprendi assim, não, eu não sou dependente desse superaquecimento para conseguir tocar no palco. Então, foi um processo de me livrar dessa ansiedade de eu preciso estar aquecido. Então, mais exercícios e tudo mais, essa coisa de... A gente estava falando um pouco sobre isso ontem, né? Agora já no detalhe prático de como é isso. Basicamente, é não forçar o seu dedo a correr atrás da música. Não forçar os seus dedos a fazerem a música. Não. A música, ela vai ser de acordo com os seus dedos. Os seus dedos é que vão mandar na música. Entendeu? Então, não ficar com, por exemplo, uma ideia fixa do tempo. O tempo tem que ser esse. Não, cara. Se você chegou, se você não pôde aquecer e tudo mais, você precisa tocar e você vai fazer no tempo que dá. Claro que, né, quando você toca em grupo é outra lógica, mas pelo menos para quando a gente está tocando solo, faz no tempo que dá. Mas faz. Melhor tocar mais lento, mais tocado, do que rápido e não tocar. Claro. Né? Então, e isso requer muito controle dos dedos. Né? Conseguir fazer mais rápido, mais lento. Claro. Porque às vezes é mais difícil. Isso é uma coisa que eu pratico muito com os meus alunos para memorização. Né? Eles sentam, começam a tocar, a música vai que vai, só na memória mecânica. Eu falo, tá, agora toca isso mais lento. Não vai, Claro. porque a memória mecânica travou. Então, conseguir tocar mais lento, ter esse domínio da mecânica, de forma que você possa tocar mais lento para acomodar bem os seus dedos. Então, tipo assim, essa atitude de carinho para com a sua mão,
para com seus dedos. Acomoda. E de conexão também, né? Tipo, além disso que você falou, os dedos vão, acho que tem que ter muito mais presente a união, né? A conexão com os teus dedos e o instrumento, para conseguir sentir como ele vai como dançando, Com né? certeza. Sobre o diapasão, né? Exato, com certeza. Eu sinto que uma das... Como que a ideia musical é estar conectada com o corpo, ser uma coisa só, né? Exato, exato. Eu sinto que é por isso, por aí mesmo, assim.